legal a gente poder estar reunido mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Mulheres de excelência buscam sempre a vontade de Deus, buscam sempre a comunhão com o Senhor, porque Deus é bom e perfeito em todas as coisas. Eu quero compartilhar contigo uma palavra maravilhosa que está aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, esse texto é tão rico, ele é tão profundo, que a gente poderia fazer vários estudos em cada pedacinho desses 2 versículos apenas. Quero dizer para você que a carta de Romanos é uma carta muito densa, muito profunda, muito rica de conhecimento para a nossa fé cristã. Ela tem um firme fundamento da nossa fé em Cristo Jesus. Ela foi escrita por Paulo. E Paulo ainda não tinha ido lá conhecer os irmãos de Roma, e ele escreve toda essa carta primeiro para se apresentar, para dizer o fundamento da sua fé, o que ele já tinha experimentado com Deus. Aqueles cristãos lá em Roma provavelmente foram resultados da pregação de Pedro. Lembra depois do Pentecoste? Pedro prega e muitas pessoas se convertem. Muitos judeus moravam aqui. Depois alguns apóstolos vieram aqui, evangelizaram e firmaram aqui uma igreja do Senhor. Durante todo esse livro é tão importante, Romanos, que ele fez marcos fundamentais na história pós-Novo Testamento. Por exemplo, lá no ano 354 a 430, nós vemos alguém que foi profundamente impactado pelo livro de Romanos, que foi o Santo Agostinho, famosérrimo no meio teológico, na igreja cristã, um homem muito importante, que antes de conhecer Jesus, ele vivia uma vida totalmente dado às suas paixões carnais. Mas quando ele lê o livro de Romanos, quando ele conhece Jesus, depois dessa leitura ele falou: olha, eu não preciso mais ler nada. Compreendi plenamente, inteiramente o plano da salvação que Deus fez através de Jesus. Mais tarde, Martinho Lutero, o grande reformador, vai também ser impactado pela carta aos Romanos, e ele ali escreve seu tratado, que até hoje é muito importante, tudo aquilo que ele escreveu teologicamente a partir do livro de Romanos. Tão importante que séculos depois, John Wesley, o pai do movimento metodista, no dia 24 de maio de 1738, tem uma experiência, a experiência do coração aquecido, a partir do que Lutero havia escrito sobre o prefácio aos Romanos. E mais tarde, em 1922, nós vemos ainda um grande teólogo, Karl Barth, que faz um tratado teológico também a partir de Romanos, contrariando inclusive muitos teólogos da sua época. Uau! Isso tudo para dizer como o livro de Romanos é importante. E eu te convido a essa leitura. Não é uma leitura tão simples, mas vai devagarinho, vai estudando pedacinho por pedacinho, que aqui estão os fundamentos da nossa fé. Nesses 2 versículos, então, Paulo vai dizer, começar assim: irmãos, eu rogo a vocês. Quando Paulo diz essa palavra, rogar, nossa, é um pedido assim, é um pedido com muita paixão, profundidade, com muita intensidade. É uma ênfase muito grande que Paulo está dizendo. Eu quero rogar, eu quero pedir uma coisa muito importante para vocês. E é tão importante que ele diz: eu rogo pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Depois que vocês já entenderam o plano de salvação, que Jesus Cristo veio a esse mundo como Salvador para nos resgatar do pecado, depois que vocês compreenderam que Ele venceu a morte e ressuscitou, depois que vocês compreenderam que Deus ainda deu para nós o Espírito Santo, Jesus deixou o Espírito Santo sobre a sua
igreja. Lembram lá do dia de Pentecostes, quando eles são cheios do Espírito Santo? E Deus ainda, né, através da sua palavra, descrita aqui em Romanos, nós podemos ver que Ele nos adotou como filhos amados e nos fez herdeiros de todas as coisas, herdeiro das coisas visíveis, das coisas invisíveis, um poder tremendo que Ele nos deu com essa adoção. Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos justificou, Ele cancelou a dívida de condenação que nos condenava ao inferno e à morte eterna por causa do pecado. Ele nos admitiu como sua igreja, corpo de Cristo, judeus e gentios unidos na mesma fé em Jesus. Então Paulo está dizendo, olha gente, se vocês já entenderam isso tudo, é tanta misericórdia de Deus, é tanta maravilha de Deus sobre vocês, então eu tenho um pedido para vocês. Apresentem a Deus os seus corpos como um sacrifício vivo. Para nós, essa frase não tem muito significado, mas ele está falando na maioria com os judeus, que entendia bem o culto do Antigo Testamento, como acontecia, quando eles separavam o melhor para sacrificar no culto diante de Deus. Eles não levavam um animal com defeito, eles não levavam um animal doente, eles não ofereciam a Deus um animal cheio de mancha, cheio de enfermidade, mas eles separavam o melhor animal para colocar no altar de Deus, para entregar no altar de Deus. Paulo está dizendo, olha, sejam esse sacrifício vivo. Coloque a vida, a sua vida no altar de Deus. Coloque a sua vida no altar de Deus quando você vai no culto, mas também no seu dia a dia, no seu cotidiano. Coloque a sua vida como uma oferta a Deus. Viva de modo separado para Deus. Não separado dentro de um mosteiro, não separado escondido dentro de uma caverna. Não é esse separado. É separado na sua integridade para Deus. Mesmo que tudo à sua volta seja contrário, você permanece firme no Senhor. Mesmo que todos os sonhos à sua volta falem uma outra coisa, você permanece firme no Senhor. Paulo está rogando, façam isso. É importante que vocês façam isso. Esse é o vosso culto racional. Esse é um culto que você compreende. Quando ele fala culto, irmãos, não está falando num culto acadêmico ou num culto absurdamente intelectual ou num culto que nós até diríamos frio. Não é esse o culto que ele está falando. Quando ele fala sobre o culto racional, é quando você compreende a sua fé. Você compreende quem é Deus, compreende quem é Jesus, compreende quem é o Espírito Santo, compreende a salvação, compreende o amor do nosso Pai. Isso é um culto racional, você se entrega a Ele por inteiro.